Olá, trader! Seja bem-vindo aqui ao canal do Rodrigo Rebeck. Hoje trazendo para você um webinário super bacana, super interessante sobre Price Action, onde eu vou abordar 3 formações importantes, fundamentais, básicas, que você precisa saber, porque elas podem fazer toda a diferença no seu operacional, te indicando boas entradas no mercado. Antes da gente começar essa aula, vale lembrar que produtos financeiros negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital e que o objetivo dos vídeos aqui no canal são exclusivamente educacionais. Então, eventualmente, algum ativo que eu passe aqui para você, para a gente fazer um estudo de mercado, não é uma indicação de compra ou de venda. Perfeito? Então vamos ao que interessa. Quero começar aqui trazendo a primeira vela que a gente vai analisar, uma vela que é muito famosa, muito conhecida, que é o martelo. Antes de explicar para você a leitura que a gente faz desse candle, eu quero frisar que o mais importante dessa aula não é você decorar os nomes. É interessante você saber o nome das velas, caso você veja alguma análise, alguma notícia, algum comentário, para você saber do que se trata. Só que o mais importante do Price Action é a gente entender a movimentação dos preços que as velas trazem para nós. É justamente esse o conceito principal dessa aula, que você entenda a movimentação do mercado por trás dessas velas. Perfeito? Então vamos lá. Como eu falei, que a primeira vela, talvez você já possa ter ouvido várias vezes o tal do martelo. Ele é também um pin bar, muita gente chama de pin bar, é esse candle aqui, porque ele possui uma longa sombra, maior do que o seu corpo. E como que a gente interpreta a movimentação do mercado? Então vamos imaginar que os preços vieram caindo numa tendência de baixa, chegando numa região de suporte. Essa formação dessa vela aqui nos indica o quê? Que o mercado abriu aqui, foi até lá embaixo, encontrou uma pressão compradora, depois subiu tudo de novo, passando do preço de abertura e fechando acima dele. Por isso que a gente tem aqui o corpo do candle positivo. Então, qual a leitura que a gente faz? Lembre-se sempre que o martelo acontece em zonas de suporte. Se o mercado caiu, ele encontrou interesse dos compradores em suporte, que é justamente os melhores pontos que a gente possa comprar. E o gatilho dessa operação, você precisa considerar a máxima do martelo. Então, o outro candle aqui, vamos supor, ele abriu aqui, nesse exemplo aqui, abriu aqui. Fechou acima da máxima do martelo. Ou seja, nós temos nessa situação uma configuração de price action, de martelo, indicando compra para nós. Efetuando essa compra, então vamos imaginar que você tenha comprado aqui, no fechamento do próximo candle, abaixo do martelo vem o seu stop, e você pode projetar o seu take profit aqui para frente. O martelo, ele é muito interessante porque ele traz um bom risco-retorno para a nossa operação. No mínimo, você vai conseguir um risco-retorno de 1 para 1, mas você consegue achar de 2 para 1, 3 para 1, até 5 para 1, dependendo da zona de suporte que ele se encontra. Efetuando
né, essa operação, confirmando essa operação de price action, a tendência seguinte é de alta, é que o mercado suba. Ok? Ainda mantendo essa formação do martelo, ele também pode aparecer de ponta cabeça. De ponta cabeça, que o nome dele continua sendo martelo invertido, continua sendo um pin bar e continua acontecendo em região de suporte. A leitura que a gente faz do martelo invertido, ela é muito parecida com a do martelo, porque a gente tem aqui uma zona de suporte, o mercado abriu aqui embaixo, subiu bastante, ou seja, já indicou uma presença de compradores na região, recuou um pouco e fechou acima do ponto de abertura. Então, o martelo invertido em suporte também é um indicador de presença compradora. O gatilho da operação é o mesmo. A gente tem a máxima do martelo invertido, o candle seguinte fechando acima, a gente compra, stop abaixo do martelo invertido e você projeta o seu take profit. Ok? Seguindo com a nossa aula, bom, aqui antes da gente passar para a mesma formação quando ela acontece em resistência, apenas um breve comentário considerando-se as cores. Considerando-se as cores. Então, o martelo e o martelo invertido, eles podem ser uma vela de baixa ou uma vela de alta. Se for uma vela de alta, como é um candle que indica intenção de compradores no mercado, se for uma vela de alta, a gente pode considerar como uma indicação mais forte. Porém, se for uma vela de baixa, também é considerado martelo. Ela só perde um pouco de força quando comparada com a mesma formação se for uma vela de alta. Se eu pudesse classificar aqui, as velas de alta, eu consideraria que elas poderiam ter 25% a mais de força do que as velas de baixa. Mas todos esses candles aqui são considerados aqui martelos e aqui martelos invertidos, indicando presença compradora para o mercado provavelmente subir na sequência do movimento de preços, desde que a gente tenha um fechamento acima das suas máximas. Ok? Bom, essa mesma formação de martelo, observem como a gente continua na mesma formação de candle. Ele pode acontecer em resistência. Ou seja, o mercado veio subindo, chegou numa zona de resistência, fez a formação, a mesma formação. Qual que é a formação? É o pavio da vela ter pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo, acontecendo numa região de resistência. Ele acontecendo numa região de resistência, ele tem o nome de enforcado. Novamente, os nomes são apenas a título de curiosidade, para a gente organizar a nossa aula. Só que o mais importante é você saber fazer a leitura do movimento dos preços na região que eles acontecem. Então aqui temos uma zona de resistência. O que aconteceu? O mercado abriu aqui, foi lá embaixo, ou seja, muita pressão vendedora, depois subiu um pouquinho e fechou abaixo do preço de abertura. A vela seguinte, fechando abaixo da mínima, nós temos a nossa venda
stop um pouquinho para cima do enforcado e a projeção de take profit para baixo, sempre considerando o risco retorno, que é muito bom. Se for a mesma formação de ponta cabeça, olha lá, é a mesma formação, gente. Continua sendo um pin bar, recebe o nome de estrela cadente. E a leitura que a gente faz é que o mercado abriu aqui, subiu, encontrou uma forte pressão de vendas, desceu e fechou abaixo do preço de abertura. Ou seja, numa região de resistência, o mercado encontrou vendedores. A vela seguinte, fechando abaixo da mínima da estrela cadente, a gente tem uma venda, stop um pouquinho acima da máxima aqui da estrela cadente, projeção de take profit. Ok? Para o enforcado e para as estrelas cadentes, segue aqui as nossas considerações sobre cores. Todas essas velas aqui indicam pressão vendedora. Porém, se for uma vela de baixa, ela é 25% mais forte quando comparada à mesma formação sendo uma vela de alta. Mas todas essas velas aqui indicam pressão vendedora. O mercado fechando abaixo pode ser um excelente gatilho de venda para nós. Vamos seguir aqui com o nosso webinário. Próxima vela muito comum, muito importante que a gente precisa saber do que se trata são os dojis. O doji é essa formação aqui. Então, a leitura que a gente faz do doji é que o mercado abriu nesse preço, desceu, subiu e fechou no mesmo preço. Ou seja, ele traz para a gente uma indecisão. Os dojis podem acontecer tanto em suportes como em resistências. Se ele acontece num suporte, significa o quê? Que o mercado vinha caindo, houve um ponto de indecisão. E agora? Ele vai continuar caindo ou vai subir? Aí é que a gente precisa da próxima vela. Nesse exemplo aqui, tivemos o doji em suporte, a próxima vela indica entrada de compradores no mercado. Ela fechando acima da máxima do doji é compra para nós, com stop um pouquinho abaixo do doji, projeção de take profit para cima. Se por acaso a gente tivesse a formação do doji aqui no suporte e a próxima vela fechasse para baixo, a gente teria a confirmação da entrada dos vendedores, continuação do movimento de queda. A mesma leitura que a gente faz do doji quando ele acontece em resistência. A lógica é a mesma. Então o mercado vinha subindo, chegou num ponto de resistência, trouxe indecisão, a vela seguinte, entrada de vendedores, a gente vende aqui, stop um pouquinho acima da máxima do doji, projeção de take profit para baixo. Os dojis também trazem uma boa relação de risco-retorno. Tem mais outras duas formações interessantes de doji, que eles até podem ser também comparados com as formações de martelo abordadas anteriormente. Então, aqui, ó, especificamente esse candle tem o nome de Dragonfly.
Dragonfly seria o dragão voador, ou seja, uma situação em que o mercado se prepara para voar. Para voar, obviamente, para cima, para subir. Então, a leitura desse doji que a gente faz, o mercado abriu nesse ponto, desceu, encontrou pressão compradora, subiu de novo e fechou no mesmo ponto. Só que durante a formação desse doji, a gente teve o quê? Entrada, pressão de compradores no mercado. A vela seguinte, fechando acima da máxima, nos dá um gatilho de compra com stop aqui para baixo da mínima do Dragonfly, projeção de take profit lá para cima. Essa formação de Dragonfly Doji, ela sempre acontece em zonas de suporte. E a gente também pode ter o Dragonfly de ponta cabeça, que daí traz o nome de Gravestone, que seria lápide, ou seja, algo que será enterrado, que vai descer. A leitura é a mesma, ou seja, encontrou durante esse longo pavio aqui pressão vendedora. Essa formação sempre ela acontece em resistência. A vela seguinte fechando abaixo, a gente tem entrada de venda, stop aqui um pouquinho acima da máxima desse doji, projeção de take profit aqui para baixo. E agora, partindo para a última formação importante que você deve saber, são justamente os engolfos. Engolfo de alta ou engolfo de baixa. Então, o primeiro exemplo aqui é um engolfo de alta. O mercado vinha descendo, encontrou uma zona de suporte. A gente teve aqui, todo o movimento dos vendedores tentando jogar o preço para baixo. Não conseguiu romper o suporte. Na sequência, toda a entrada de pressão compradora no suporte. Essa vela aqui, se ela corresponder a 2/3 da vela anterior, já pode ser considerada como um engolfo. E se ela se formar aqui, do mesmo tamanho ou até um pouquinho maior do que essa vela aqui anterior, o engolfo ele é ainda mais confiável. Então, muito simples. No suporte, a gente teve essa formação aqui, ela indicou entrada de compradores. Então, a gente compra aqui no fechamento, faz a projeção de take profit e põe o stop um pouquinho aqui para baixo. Também traz um risco-retorno muito bacana. E por fim, o engolfo, se ele acontecer numa região de resistência, ou seja, lá no topo do mercado, próximo a uma zona de resistência, ele recebe o nome do engolfo de baixa. E aí a leitura é a mesma, porém de forma invertida. Então, no topo, tivemos pressão compradora tentando jogar os preços para cima, que na sequência não deu certo. Tivemos uma grande entrada de vendedores. Essa formação nos traz um gatilho de trade aqui de venda, projetando o take profit para baixo, stop um pouquinho acima aqui das máximas dessas velas. Legal? Agora eu quero trazer para você o gráfico para a gente procurar na prática como que essas formações acontecem e acontecem aos montes. A gente teve aqui, essa semana mesmo, no dólar ien, estou no gráfico diário, observe aqui, gráfico diário. Então a gente tinha uma zona de suporte aqui semanal de 0,550. Olha o candle que a gente teve aqui, Vou até aumentar um pouquinho a tela
Vou dar um zoom aqui para que a gente possa analisar melhor o candle. Então, gente, olha a semelhança da ilustração que eu fiz para vocês. Um martelo em suporte. Tivemos aqui, ó, essa vela fechando acima da máxima do martelo. O mercado subiu até muito próximo da resistência seguinte que nós tínhamos. Então, uma formação muito interessante. Aqui, por exemplo, ó, engolfo de alta. O mercado vinha caindo, vela vendedora, vela compradora. O tamanho desse candle aqui já era pelo menos de 2/3 da vela de venda. Numa região, até então aqui, era uma região de suporte, o mercado subiu. O mercado subiu. Aqui a gente teve um doji no topo, tivemos outro doji aqui no topo, ó, que empurrou o mercado para baixo. O que aconteceu nesse doji aqui? Indecisão, perto de uma zona de resistência, vela seguinte fechando abaixo da mínima do doji, o mercado caiu. Querem ver mais alguns exemplos? Deixa eu ver se eu acho aqui no... Olha lá, dólar real, aqui, dólar brasileiro. Olha que interessante aqui, ó. Um Dragonfly doji, essa vela aqui fechando acima da máxima, o mercado subiu até a próxima resistência. Mais um exemplo bacana, aqui, ó, praticamente um Gravestone doji, essa vela fechando abaixo da mínima, trazendo o mercado para baixo até essa região de suporte. Aqui de novo, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom. Olha lá, que a gente acabou de estudar aqui, ó. Um Dragonfly doji, vela seguinte fechando acima da máxima, jogou o mercado para cima, depois até subiu mais. Notem como essas formações elas acontecem com frequência no mercado, principalmente próximo das zonas de suporte e resistência. A Libra aqui, aqui tem mais uma indicação legal, ó, Libra Audi. Olha aqui, região de suporte, engolfo de alta. Engolfo de alta acontecendo em região de suporte, jogou os preços lá para cima. Viram que interessante? Acho que o Eurien também tinha alguns exemplos bacanas. Aqui tem mais um. Olha lá, galera. O mercado subiu, chegou na resistência, fez o quê? Uma estrela cadente. Estrela cadente, um pequeno doji, a vela seguinte fechando para baixo da estrela cadente, é venda, o mercado desceu. Tem também na nossa bolsa, não precisa nem ir muito longe, na Bovespa acontecendo isso. Deixa eu pegar o engolfo. Aqui, galera. Aqui, ó. Mercado descendo, suporte aqui, fez essa vela de baixa, a vela seguinte de alta indicando entrada de compradores em suporte, mercado subiu. Ok? Aqui até serve como mais um exemplo, ó. Um martelo aqui de novo no mesmo suporte, vela de alta na sequência, impulsionando os preços para cima. Bom, essa foi a nossa aula.
o nosso webinário rápido sobre Price Action, as principais informações que você precisa saber que podem fazer a diferença no seu trading. Agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha gostado da aula e faço aqui o meu convite para você me seguir nas redes sociais. Na descrição desse vídeo tem o link aqui para minha página no Facebook, meu canal no YouTube com vídeos novos todas as semanas, em várias playlists aí, assuntos bem variados para você. Tem o Instagram, que é, como o próprio nome já diz, alguma coisa mais instantânea e rápida do mercado. E eu também estou presente no Twitter. Aqui nas redes sociais eu sempre trago um conteúdo extra, análises, artigos, notícias comentadas, vídeos, enfim, tudo que possa te ajudar, que possa fazer a diferença na sua negociação, os assuntos que eu estudo, que eu acompanho. Então eu espero poder te ajudar. Conto com a sua participação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, indica para os seus amigos, para você ajudar a crescer a comunidade. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e sucesso!